Bom dia a todos. Meu nome é Rafael Valadares, eu sou delegado da Polícia Federal, chefe de Barra do Garças, da Polícia Federal de Barra do Garças. A Polícia Federal, nesta data, em conjunto com o Ministério Público Federal, com a CGU, deflagra a segunda fase da Operação Tapiraguaia. A Operação Tapiraguaia ela visa combater o desvio de recursos públicos e o pagamento de propinas a agentes públicos. A ação de hoje executa 12 mandados de prisão preventiva, 7 medidas cautelares diversas, na verdade 12 mandados de busca e apreensão, 3 prisões preventivas, 7 medidas cautelares diversas, além do sequestro de bens. Todas as ordens judiciais foram emanadas da Justiça Federal de Barra do Garças e participam da ação mais de 30 policiais federais acompanhados em algumas equipes por servidores da CGU. A primeira fase da Tapiraguaia ela foi deflagrada em janeiro deste ano. Visava mais especificamente apurar fraudes em licitações em diversos municípios aqui do Vale do Araguaia. A operação de hoje está focada mais precisamente no pagamento de propinas aos então prefeitos dos municípios de Confresa e Serra Nova Dourada. A operação, o modus operandi, se valeu de um ex-deputado federal que atualmente é suplente. Em conjunto com esses prefeitos, eles propiciavam a celebração de convênios com a União através do Ministério da Integração Nacional, mais especificamente da Secretaria de Defesa Civil. Os contratos buscavam a construção de pontes de concreto emergenciais, em que no município de Confresa foi celebrado o contrato com os empresários, na verdade com o empresário envolvido no esquema para a construção de 6 pontes de concreto emergenciais, em que o empresário escolhido pelos agentes políticos fazia parte do esquema e com o recebimento das medições fraudulentas proporcionava o pagamento dessas propinas. No município de Serra Nova Dourada houve a celebração também do convênio em que o contrato decorrente do procedimento licitatório gerou um valor em torno de 8 milhões de reais e as medições que foram feitas, essas medições foram fraudulentas e resultaram no pagamento quase que da totalidade desse valor do contrato, sem que no município de Serra Nova Dourada não houve a conclusão de nenhuma ponte. No município de Confresa houve a conclusão de apenas uma das 6 pontes que eram objeto do contrato e a União cancelou esse convênio. O montante que as investigações apuraram de pagamento de propina foi em torno de R$ 601.838,36. Tá? Essa operação, na primeira fase, contou com a participação da CGU na fiscalização dessas obras. Após a deflagração, no dia 31 de janeiro de 2019, houve, a partir daí, a análise desse material arrecadado, juntamente com a CGU, que exerceu um papel fundamental, em que o Daniel irá tratar logo mais, e o processo criminal que gerou a partir dessa operação e que vai ter um avanço após essa segunda fase. O Guilherme, procurador da República responsável pelo caso, também irá tratar mais detalhes. Só para ressaltar, antes de passar a palavra para o Daniel, esses políticos, os agentes públicos envolvidos, exigiam essas propinas na medida que os pagamentos seriam realizados. Essas propinas eram pagas através de pagamentos de boletos, inclusive contas de energia, dívidas em hotel, transferências bancárias em nome de terceiros e também através de emissão de cheques. Tá? Guilherme, você gostaria de tratar sobre a parte da CGU? Sim. Bom dia, meu nome é Daniel.
Daniel, sou superintendente da CGU do Mato Grosso. E esse trabalho ele teve origem lá em 2017, numa fiscalização que a Controladoria fez em parceria com a Polícia Federal, em que já tinham sido identificados esses desvios. A partir da deflagração da primeira etapa da Operação Tapiraguaia, a gente na CGU passou a se debruçar sobre os materiais apreendidos, um volume grande de material, são muitas mídias, muitos documentos, e essa análise tem corroborado tudo aquilo que a gente tinha identificado já durante a fiscalização. Existia um processo de direcionamento e favorecimento de empresas para ganharem licitação de forma ilícita, e depois essas empresas repassavam dinheiro e propina para os agentes públicos. Além disso, o que a gente identifica é o impacto que isso tem para a sociedade, porque nessa etapa a gente está avaliando a construção de uma unidade de pronto atendimento, uma escola no município de Confresa e as pontes que o Valadares destacou aqui. E todas elas com problema de execução, atraso e quase nenhuma delas entregue. Ou seja, a população fica sem o serviço prestado, sem poder ter uma escola, sem ter uma UPA e sem as pontes, em decorrência desses desvios. Do quantitativo que já foi fiscalizado pela CGU, são quase 17 milhões em obras, todas essas obras, e além das propinas já apontadas aqui, a gente já identificou um prejuízo de mais de R$1,5 milhão de reais em função dessa não execução das obras de infraestrutura. Isso é só uma parte, a gente continua, ainda temos material a ser analisado, além desse que vai ser colhido agora nessa etapa da operação. Só para acrescentar aqui, só a Prefeitura de Confresa teria gerado em torno de R$ 413.753 em propinas aos agentes públicos envolvidos, enquanto o município de Serra Nova Dourada um montante de R$ 187.845. Foram alvo dessa operação de hoje um ex-deputado federal, 2 assessores parlamentares, 2 engenheiros fiscais, um assessor jurídico e 2 ex-prefeitos, tanto do município de Confresa quanto do município de Serra Nova Dourada. Okay? Bom dia a todos. A Operação Tapiraguaia, ela não possui só o foco de hoje. A primeira fase identificou desvios de recurso público e fraude em licitação em 6 focos específicos, voltados para a educação, saúde e infraestrutura na região de Confresa. Nós identificamos, por meio do trabalho da CGU e da Polícia Federal, nós identificamos desvio de recurso público em unidade básica de saúde, em pontes de concreto, em merenda escolar, em construção de escolas para a comunidade, em unidade de pronto atendimento à saúde e o programa de saúde e família. Todos eles com recursos advindos da União, com recursos federais. Essa primeira fase foi deflagrada, foram realizadas buscas e apreensões, análise bancada pelas instituições parceiras, e desse material produzido, o Ministério Público Federal já denunciou ao Judiciário, já promoveu 7 ações penais com imputação a 25 réus, 6 ações de improbidade administrativa com 25 réus e as suas respectivas empresas. Nessa primeira fase também foram sequestrados em valor para garantia da população, do ressarcimento desse desvio, um montante de R$ 2.532.000. Existem 9 servidores da Prefeitura de Confresa afastados até o presente momento. Pois bem, esse é o panorama da primeira fase. Desta primeira fase, nós focamos na segunda, a atual, no caso das pontes de concreto. Um caso de especial importância para a região, porque 35% lá dos habitantes de Confresa, beirando 10 mil habitantes, eles moram na zona rural. 90% do território de Confresa são projetos de assentamento e pessoas que moram na zona rural. Aproximadamente 6 mil famílias moram nessa região e carecem da infraestrutura de ponte para o desenvolvimento do agronegócio ou da economia familiar.
A não entrega desse serviço pago, mas não realizado, portanto, causa um prejuízo muito grande para essa população. A partir da segunda fase e dos elementos colhidos pela Polícia Federal e pela CGU, o Ministério Público Federal também já promoveu a ação penal em relação a esses casos das pontes. O Ministério Público Federal, então, acusou formalmente, junto ao Poder Judiciário, os assessores, o deputado envolvido, o ex-prefeito de Confresa, o empreiteiro que executou as obras e o engenheiro que atestou as obras não executadas, mas pagas. O esquema, como bem mencionado pela autoridade policial, era o engenheiro em conluio com o ex-prefeito e com o parlamentar atestava notas de serviços que não estavam executados, serviços esses de fácil dedução, tais como masoestrutura de ponte, plantação de grama, aterramento, que qualquer pessoa pode identificar. Isso gerava um pagamento de um valor que a administração pública não tem, né, de um bem que a administração pública não tem, e em decorrência disso, esse valor pago a mais voltava para os agentes públicos por meio do pagamento de propina. Os valores muito bem mencionados pela autoridade policial, em Confresa, R$ 413 mil aproximadamente, o valor de propina que foram retornados aos agentes públicos por meio de conta de terceiro, de conta de laranja, pagamento de boleto, pagamento de dinheiro em espécie, pagamento de cheque. Né? Isso é o que está na denúncia do Ministério Público Federal, proposta e protocolada junto à Justiça Federal na data de ontem. O que acontecerá de agora em diante? A ação penal, por existir réus presos, ela terá a tramitação prioritária e essas provas serão conduzidas ao Poder Judiciário que, a partir da análise de todo o material, busca e apreensão, quebra de sigilo bancário e outras provas produzidas, vai proferir uma sentença penal condenatória de acordo se essas provas forem ratificadas em juízo, o que nós acreditamos, uma vez que a denúncia está proposta. Pessoal, querem fazer algum? Doutor, vocês falaram com relação a 600 mil reais em propina. O valor das obras, no geral, o quantitativo dessas obras, tem-se o valor deles? Bom, o valor do contrato em relação ao município de Confresa foi em torno de 4 milhões de reais. O contrato em relação à construção das 6 pontes de concreto em relação a esse município. Houve 9 pagamentos que geraram em torno de 3 milhões 165 mil reais. Dessas 6 pontes, apenas uma foi integralmente concluída e a União cancelou esse convênio. Em relação ao município de Serra Nova Dourada, o contrato de mais de 8 milhões previa a construção de 10 pontes emergenciais e nenhuma dessas obras foram concluídas. Houve um pagamento em torno de 4 milhões 739 mil reais, após 16 medições. Então houve prorrogações de contrato e essas obras, essas pontes que eram para serem emergenciais, não foram concluídas. Importante destacar o período em que isso ocorreu, foi de 2014 a 2016. Senhores, nós temos aí alguns ex-parlamentares. Eles vão gozar de algum direito com relação às questões judiciais que vão seguir, vão tramitar dentro do processo? Como o ex-parlamentar envolvido não está mais no gozo do mandato, não há foro por prerrogativa de função, portanto ele responderá o processo penal em primeiro grau de jurisdição, da Justiça Federal de Barra do Garças, e as garantias dele são as mesmas dos demais processados, né, as garantias constitucionais que com certeza serão observadas. Então todos vão ser encaminhados da mesma forma, sem prerrogativas, então, com relação a foro privilegiado. Sim. E só para destacar, pessoal, os crimes que esses envolvidos irão eventualmente responder são lavagem de dinheiro, corrupção, desvio de recursos públicos, crimes licitatórios. Isso que a autoridade policial menciona, vem no sentido de que
as investigações continuam e já está denunciado ao judiciário a fraude licitatória em todos esses casos que eu mencionei, o BS, o UPA, e o desvio de recurso público, que é a corrupção, especificamente em relação ao caso da segunda fase, que são as pontes de concreto. O engenheiro citado dentro do processo, ele atestou para todas as obras dentro dos 2 municípios? Não, o engenheiro denunciado no processo, ele só atestou obras de Confresa, sobretudo porque ele é vinculado àquele município enquanto servidor. Né? Serra Nova Dourada, há outro engenheiro que atestou as obras lá. E esse engenheiro também está preso nesse momento? Não. Ainda não. Mas está dentro do processo? Não, ainda não. Só está denunciado. Está denunciado. Só está denunciado o caso atinente à Confresa. Serra Nova Dourada, ainda não. E o crime, no caso, é que o município, então, atestava que as obras estavam sendo realizadas, fazia o pagamento por ordem de serviço e os mesmos depois captavam o dinheiro e dividiam entre si. O ateste de serviços não realizados, em geral com pagamento indevido. Só para confirmar, os autos dos mandados de prisão foi em relação aos assessores parlamentares e ao então prefeito de Confresa à época. Então são 3 prisões deferidas. Os demais investigados, incluindo o presidente da comissão de licitação, os engenheiros fiscais, o assessor jurídico, os prefeitos e o então deputado, foram objeto de mandado de busca e apreensão, aplicação de cautelares, além do sequestro dos bens. O deputado mais os assessores, porque facilitavam a questão da integração dessas obras entre município e governo federal? Sim, sim. Alguém mais? Por mim? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.